Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa partida, dessa vitória da seleção argentina por 3-1 contra a seleção da Jordânia. Com Messi ou sem Messi, né? Com Messi e sem Messi. A Argentina está 100% nessa Copa. A seleção da Argentina termina a fase de grupos, sendo uma das poucas seleções, acho que não é a única, né? Não é a única. México também foi, mas enfim, uma das poucas seleções das muitas, né, que se achavam que seriam, mas a Argentina foi uma das poucas seleções a terminar com 9 pontos, tá? Vou pedir perdão porque a minha voz não tá 100%, mas dá pra gente fazer esse vídeo aqui. A Argentina é uma das poucas seleções a ter 9 pontos, 3 vitórias, total invencibilidade, total invencibilidade. Vitória contra a Argélia com hat-trick do Messi, 3-0. Vitória por 2-0 contra a Áustria na segunda rodada, 2 gols do Messi. E agora a vitória por 3-1 contra a Jordânia, também com o gol do Messi. Até esse jogo contra a Jordânia, só o Messi tinha feito os gols da seleção argentina, sendo 5 gols em 2 jogos. Isso são números de um artilheiro de Copa em 2 jogos da fase de grupos. Loucura, né? E ele marca 5 gols em 2 jogos. A terceira rodada classificada, o que permite o Scaloni se projetar na terceira rodada, até mesmo deixando o Messi no banco. Então, a impressão que a gente teve, né, dessa fase de grupos da Argentina, a impressão que a gente teve desses 3 primeiros jogos da Argentina, é que a Argentina tá muito no páreo. Tá? Se alguém achava que o Messi ia vir para essa Copa de boas, porque ganhou 2022, tá enganado. O Messi, a cada minuto em campo, ele tá quebrando um recorde. Ele se torna o maior artilheiro da história das Copas, agora com 19 gols. E contando. Ele vai quebrando recordes do sul-americano com maior participações em gols, né, e por aí vai. Sexta Copa, enfim, vai quebrando recordes. Ou que ele não jogaria tão bem, né, por estar na MLS, mas também o sistema da Argentina, a seleção argentina, sabe jogar com ele e sabe jogar para ele. E sabe jogar também quando ele não tá. É importante a gente dizer que esse estilo de jogo da seleção argentina é um estilo bem definido. E a seleção argentina sabe jogar nesse estilo. Sabe jogar. A escaloneta sabe fazer tudo que o Scaloni quer que eles façam. É o tic-tac, cada jogador vindo para receber, o outro já se movimentando para receber lá na frente. Parece que eles sabem o que o companheiro está fazendo e isso ajuda no jogo deles. O Messi não começou jogando, mas a Argentina começou a partida contra a Jordânia no primeiro tempo sem Messi, ganhando por 2-0 com um golaço do Lo Celso, com um gol de pênalti do Lautaro, né, e uma marcação-pressão fortíssima, fortíssima marcação-pressão da Argentina no primeiro tempo contra a Jordânia. Uma seleção da Argentina com muita raça, mesmo já classificada, mesmo quando abriu 1-0, em nenhum momento se desleixou do jogo, em nenhum momento ficou sem querer jogar, mas marcação-pressão em cima, se doando, rasgando nas jogadas, indo para cima, buscando, não tendo desatenção da partida um minuto sequer, não tirando os olhos da bola um minuto, mordendo em cima, indo para cima, marcação pesada para ter o domínio do jogo e confirmar a vitória. Quando o Messi entrou no segundo tempo, estava 2-1 porque a Jordânia consegue até buscar um gol. Tem uma falta, até acho que aquela falta o goleiro não tomou a decisão certa, né? O goleiro quis escolher o lado, foi, não foi, não sei se o goleiro viu que era o Messi, não sei se o goleiro queria tomar gol do Messi, mas foi um gol fácil ali de falta pro Messi, que, né, nem sei se chega a ser um golaço de falta. É um gol de falta bonito, mas o goleiro deu uma rateada, como dizem os gaúchos, nessa situação. Mas vamos lá. Termina a fase de grupos da Argentina, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Os 3 jogos em nenhum momento fez uma partida ruim, em nenhum momento fez um primeiro tempo ou um segundo tempo comprometedor. Nos 3 jogos foi muito bem, nos 3 jogos foi convincente, nos 3 jogos em nenhum momento correu o risco de perder a partida, nos 3 jogos foi superior aos seus adversários, nos 3 jogos do começo ao fim
venceu o jogo inegavelmente, sem discussão. E nos 3 jogos se tornou festa, né? O jogo que começa de um jeito, mas todos eles terminam do mesmo jeito, com a Argentina ganhando bem e com festa. Parece que a Copa está sendo na Argentina, porque os torcedores eles não ficam sentados. Os torcedores da Argentina jogam junto e fazem festa. E cada jogo, cada oportunidade de ver o Messi jogar é um show, é um espetáculo, um recital. A impressão que passa para quem está vendo é que a gente é privilegiado, é que é uma honra e que a gente tem que desfrutar disso e aproveitar, porque infelizmente está acabando. A escaloneta segue viva, a Argentina não esqueceu de como se joga, a Argentina está bem viva, está com aquele plano e ideia de jogo bem fixo e bem vivo do que foi plantado e do que se começou em 2022 com o Scaloni. Com o Messi nem precisa correr tanto ou se doar tanto em campo, porque os companheiros servem ele e os companheiros sabem como jogar com ele e para ele, o que melhora e ajuda o jogo dele. O Messi por si só, tá na MLS, não sei o que, continua jogando muito, é uma lenda, é o melhor jogador do século dele, na geração dele. Ele é o melhor. O Lionel Messi é o melhor jogador da geração dele, é o melhor jogador do século dele, tá quebrando recordes a cada minuto que entra em campo, se tornou, né, o goleador da história das Copas, o maior goleador da história das Copas, com 19 gols, e contando nas 3 partidas, 6 gols feitos. 3 partidas da fase de grupos, 6 gols feitos. São 3 partidas da fase de grupos e os números já de artilheiro. Alguém pode pensar, mas era um grupo fácil, né? Com Áustria, com Jordânia, com Argélia. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, méritos da Argentina por ter ficado no pote que ficou no sorteio, tá? É mérito da Argentina. Segundo, tem seleção aí que fez 4 pontos, 5 pontos. Tem seleção que era favoritaça em muitos jogos e não ganhou. Né? A Espanha não ganhou do Cabo Verde. O Uruguai não foi eliminado na fase de grupos porque empatou com Cabo Verde e Arábia Saudita. A Inglaterra não empatou com Gana e quase que deu ruim contra o Panamá também no primeiro tempo. Então, quantas seleções a gente viu aí? O Portugal não empatou na primeira rodada com a República Democrática do Congo. Portugal empatou até com a Colômbia agora na última rodada e era, né, para muitos candidato. Então, se a gente for olhar por essa ótica, pelo amor de Deus, né? A Argentina ganhou. A Argentina não empatou. Quantas não pegaram jogos onde eles eram favoritos e não ganharam? A Argentina foi lá e ganhou. A Argentina foi lá e fez sua parte, tá? Então, eu acho que é uma fase de grupos que só mostra o ritmo e clima de festa, né, que a Argentina tá. Para mim, nessa fase de grupos até aqui, a Argentina e a França foram as 2 melhores, mas eu acho que a Espanha ainda tá no páreo, porque agora começa uma nova Copa. Eu acho que quando é um jogo de mata, nem é mata-mata, né? É um jogo que se tu ganhar, tu passa, se tu perder, acabou. E acabou mesmo. Já é o mata-mata, já é 16 avos, oitavas, depois quartas, depois semis. Eu acho que a postura dos times também muda. Deu pra ver que a postura de quem tava precisando ganhar nessa última rodada foi totalmente diferente das 2 rodadas anteriores. Só que a Argentina ela é diferente. A Argentina ela tá com essa postura vencedora desde a primeira rodada. Nessa eles já vieram classificados com o Messi no banco, eles já começaram contra a Jordânia, parecia que eles estavam precisando ganhar pela postura elogiável e excelente da seleção argentina. Tá? Então acho que é uma fase de grupos excelente da Argentina. Para mim, o melhor jogador dessa fase de grupos é o Messi. Tá? Eu nem vou entrar no assunto do pessoal que fala o que fala dele, mas dane-se, cada um com a sua opinião. Cada um com a sua opinião. Eu tô numa fase que eu não perco meu tempo debatendo a opinião dos outros e tal. Eu acho que cada um tem a sua opinião e cada um tem o direito de abrir a câmera ou nos grupos de WhatsApp que tá, ou tweetando, usando suas redes sociais. Cada um pode falar o que quiser. Cada um com ema, né? Cada um com seu problema. Eu não fico lendo comentários em postagens, eu não sou de comentar em postagens.
nem debater com os outros, acho que cada um tem a sua opinião. Mas para mim, mesmo que muita gente não goste do Messi, mesmo que muita gente não valorize os gols que ele faz, cada um com a sua opinião, mas para mim o melhor jogador dessa primeira fase foi o Messi. É o Messi, tá? Ele é genial, cara. Não é normal, não é normal. O jeito que ele toca na bola, o jeito que ele passa, vê os jogos, vê a jogada, se comporta em campo, não é normal. Não é normal. É um dom, é um talento, é o melhor jogador da geração dele. Que privilégio para nós poder ver ele jogar, né? É um privilégio, é um privilégio, é um privilégio. Quero lembrar que nós temos vídeos novos aqui todos os dias, tá? Todos os dias nós temos vídeos novos aqui. Às vezes sai depois da meia-noite, às vezes sai às 6 e pouco. É sempre entre um jogo e outro, falando dos assuntos que surgem aqui. Só não é em hora de jogo, né? Para não atrapalhar aí, para não sair no mesmo horário, bater de frente com algum jogo. E todo vídeo aqui tem os cortes ao longo do dia. Todos os jogos da Argentina, que por exemplo, na fase de grupos a gente fez um vídeo falando sobre. Né? A gente falou de todos os jogos da Espanha também, do Brasil. A gente fez um balanço dos sul-americanos, né? Então fica ligado aqui no canal. A melhor seleção sul-americana na fase de grupos. E uma das melhores da Copa em geral. Para mim, Argentina e França foram as melhores, não só em questão de números, mas de desempenho. Tá? Porque o México, por exemplo, foi 100%, mas eu acho que em questão de desempenho deixou bastante a desejar. Mas a Argentina vence, então, a Jordânia por 3-1, né? Com o gol do Lo Celso, Lautaro, e o terceiro gol de falta do Messi, que entrou no segundo tempo. O Messi não começou jogando, entra no segundo tempo e faz um gol de falta, né? Mais um aí para conta dele, tá bom? Valeu. E, só para registrar, né, os 16 avos começam neste domingo com o jogo entre Canadá e África do Sul. E a gente tem vídeo aqui domingo também.